boa tarde para você, telespectador internauta que está acompanhando aí as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A audiência pública de daqui a pouquinho é a audiência de uma secretaria nova, é a Secretaria de Assuntos Difusos. Eu estou aqui com o recém-nomeado secretário, que também é vereador dessa casa, vereador licenciado, Lamé Ismaili. Muito boa tarde, vereador. A gente gostaria de saber, sobre a composição dessa nova secretaria. Essa é uma nova pasta do governo do prefeito Guti e, na verdade, a Secretaria de Assuntos Difusos, que tratam de 6 subsecretarias. 4 delas eram coordenadorias na administração anterior e agora elas foram elevadas para subsecretarias, que serão a igualdade racial, das mulheres, da diversidade, deficientes físicos, que é a acessibilidade, idoso, e tem mais uma que eu não me lembro assim, acho que é a igualdade racial, não sei se já falei. Acho que foi de juventude, né, vereador? A juventude, a coordenadoria da juventude. Então, são 6 subsecretarias que tratam de praticamente todos os segmentos da sociedade civil e nós queremos desenvolver políticas públicas específicas para cada setor. Por exemplo, Guarulhos é pioneira, passa a ser a cidade pioneira no Brasil na instalação da subsecretaria voltada exclusivamente para a pessoa idosa. Em nenhuma cidade do Brasil tem um órgão específico para isso. Antes, a política desenvolvida para os idosos era alocada na Secretaria de Assistência Social como caridade. E caridade é assim, quando sobra alguma coisa, a gente destina para eles. Agora não, nós vamos desenvolver políticas públicas voltadas para eles. E isso é um fato muito feliz, porque a nossa população, graças a Deus, está vivendo mais, né? As pessoas estão se envelhecendo mais, né? E esses são dados do IBGE, e o Brasil está acima da média mundial, inclusive. Isso é muito bom. E as cidades brasileiras precisam estar preparadas para essa população. Nós precisamos ter centros de referência, não só para idoso, para deficiente, para igualdade racial, para os negros, enfim, para todos os segmentos da sociedade. Então, essa é a nova política da nova administração e hoje, daqui a pouco, nós vamos explanar sobre isso nas leis das diretrizes orçamentárias e nós iremos explanar sobre o que seria essa nova secretaria, essa nova pasta. Vereador, só dá um exemplo para a gente de um projeto que vocês pretendem implantar e que está previsto para 2018. São vários projetos, como eu já disse, são 6 subsecretarias. É prematuro ainda a gente falar especificamente, mas uma das obsessões nossas, que veio da época de parlamentar, veio da época do prefeito Guti, está no plano de governo do prefeito Guti, é o Centro de Convivência do Idoso, que falta na nossa cidade. É um dos itens que a gente pretende perseguir e instalar na nossa cidade. Queremos que a cidade de Guarulhos seja referência para o Brasil em termos de direitos humanos, porque, na verdade, assuntos difusos tratam dos direitos humanos dos diversos segmentos da sociedade guarulhense. E Guarulhos, por ser uma cidade aeroportuária, nós temos mais um tema a mais, a questão dos imigrantes, dos refugiados que passam por nosso território. E nós temos que ter uma política de respeito a essas pessoas que geralmente
eles estão fugindo de perseguições políticas, de violência urbana, enfim, de guerras, e acabam passando obrigatoriamente por nossa cidade, porque nós temos o maior aeroporto da América Latina. Tá certo, então muito obrigada aí pelos esclarecimentos, secretário. Obrigado, uma boa tarde, e é bom estar sempre de volta aqui na TV Câmara e na Câmara do Povo. Tá certo, então nós acabamos de ouvir aí o secretário de Assuntos Difusos, Lamé Ismael, e agora você vai acompanhar a nossa transmissão ao vivo e na íntegra para você não perder nenhum detalhe da audiência pública da Secretaria de Assuntos Difusos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todos, boa tarde, desculpe, é que eu não almocei ainda. A LDO está muito corrida no dia de hoje, mas se Deus assim abençoar, nós iremos terminar o trabalho o quanto antes. Dando prosseguimento nesta tarde com a audiência pública referente à Secretaria de Assuntos Difusos, referente à Lei de Apreciação de Diretrizes Orçamentárias de 2018, Projeto de Lei 2212/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do nosso município. Cada secretário convocado terá um prazo de 10 a 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores por 5 minutos. E aos demais interessados e público presente, por 2 minutos. É muito importante nós termos ciência que estamos tratando da LDO e as perguntas na tribuna serão referentes única e exclusivamente à LDO. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Eu tenho a honra de chamar para compor a mesa o senhor secretário da Secretaria de Assuntos Difusos, senhor Lamé Ismael, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu quero agradecer e parabenizar o meu colega vereador Rafa Zambrônio. Um prazer estar com você aqui. Parabéns aí pela presidência da comissão da LDO. Eu quero cumprimentar aqui a minha vereadora, agora líder da nossa bancada aqui na Câmara Municipal, vereadora Carol Ribeiro. Um prazer estar aqui com você. A vereadora Sandra Gileno, quero cumprimentá-la. O vereador, colega João Barbosa, uma boa tarde. A vereadora Maria Helena, que eu estou vendo ali. A vereadora, ex-vereadora, nossa ex-prefeita, professora Eneide, às vezes dá um branco na nossa cabeça. Meu amigo, vereador Marcelo Seminaldo, um prazer estar com você aqui. Aos nossos assessores, a ex-vereadora e atual subsecretária de Políticas para as Mulheres, vereadora Verinha, e a todos os que estão aqui presentes. Eu gostaria de pedir permissão ao vereador Rafa Zambrônio para convidar a compor a mesa também, se for possível, evidentemente, os subsecretários da nossa secretaria, que, começando pela ex-vereadora Verinha Souza,
enfim, eu não vou nominar aqui, mas todos os subsecretários que estão presentes, eu gostaria que fossem convidados a pedir autorização para o presidente para que eles fizessem parte da nossa mesa aqui. Deferido, o senhor secretário Lamé Ismaili, ex-companheiro aqui da Câmara, gostaria de chamar os representantes e os subsecretários da Secretaria de Assuntos Difusos para tomarem o seu lugar aqui na mesa diretora. É um prazer tê-los todos aqui. Se faltar, é só puxar a cadeira. Parabéns e boa sorte. Parabéns para você. Bem, tendo a mesa formada, o secretário já fez suas considerações iniciais. Para a gente não avançar muito no tempo, lembrando que temos uma audiência marcada às 14 horas, para ser mais objetivo possível, lembrando até que o secretário assumiu há pouco tempo, então temos que ter essa clareza e discernimento, secretário. Eu passo a palavra para o senhor, para que o senhor faça a exposição da sua pasta e depois abriremos para as perguntas. Com a palavra, secretário Lamé, da Secretaria de Assuntos Difusos. Boa sorte, que Deus abençoe e conduza os seus trabalhos da sua equipe. Obrigado, vereador Rafa. Bom, como a Vossa Excelência já salientou aqui, a nossa pasta é uma pasta nova, que engloba 6 subsecretarias, 4 delas eram coordenadorias na gestão anterior, nos governos anteriores, e agora elas, na verdade, foram apoderadas ou melhoradas e elevadas ao nível de subsecretaria, né? Eu vou denominar primeiro o que compõe a Secretaria de Assuntos Difusos. Primeiro, a Subsecretaria da Igualdade Racial, que na gestão anterior era uma coordenadoria, a Subsecretaria da Juventude, que também era uma coordenadoria, a Subsecretaria de Políticas da Diversidade, que é uma nova subsecretaria, um novo órgão da administração municipal, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, que já existia como coordenadoria, Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, que também era a coordenadoria, e a Subsecretaria de Políticas para o Idoso, que é uma subsecretaria nova, que a nova política da atual administração do prefeito Guti fez questão de implantar. Por que eu digo nova? Porque tanto a política da diversidade, que não existia, na verdade, na nossa cidade, era colocada em segundo plano, e a políticas para o idoso também era colocada em segundo plano. Os idosos eram jogados, literalmente jogados, na Secretaria de Assistência Social. E a gente sabe, na Secretaria de Assistência Social, lá faz justamente assistencialismo. E na assistência social, os idosos eram tratados, mais ou menos, como uma questão de caridade. Não tinha uma política específica desenvolvida para esse segmento da sociedade. E nós sabemos que, segundo o IBGE, segundo dados da ONU, a população idosa em nosso país, na nossa cidade, graças a Deus, vereador Rafa, está crescendo a cada dia mais. A nossa população está envelhecendo mais. E as cidades brasileiras precisam estar preparadas para esse segmento. Hoje é inadmissível que uma pessoa
que tenha um pai, uma mãe, uma pessoa idosa na sua casa, vá trabalhar e não tem onde deixar o idoso, vereadora Sandra. Por exemplo, hoje uma mãe, se tem um filho, ela deixa na creche. E se tem um pai ou uma mãe, é uma pessoa carente, que não tem condições de pagar uma casa de repouso, o que acontece? Qual é a resposta do poder público? Hoje nós não temos resposta. E é essa implantação dessa nova subsecretaria visa exatamente isso, suprir essa deficiência que temos na administração pública. E esperamos que a cidade de Guarulhos seja referência para o nosso país, para que outras cidades se espelhem na política da nossa cidade. Bom, agora nós vamos falar, vereador Rafa, como nós temos pouco tempo, e na verdade eu assumi essa secretaria na segunda-feira, e eu fui lá na secretaria, que vai ser, eu estou informando aqui em primeira mão, nosso endereço vai ser no prédio da Secretaria da Educação, no anexo, no 3º andar, mas por enquanto estamos providenciando as instalações, as cadeiras, os telefones, enfim, estamos em processo de instalação, mas a cada dia a gente atende numa sala, porque por uma questão óbvia. Então, mas apesar disso, hoje é sexta-feira, de segunda para hoje, a nossa equipe já podemos ver que é uma equipe bem produtiva e muito eficiente. E está aí que nós produzimos já de antemão os indicadores para que nossas diretrizes sejam muito claras para a sociedade guarulhense e para a Câmara Municipal, para os vereadores também. Então, vamos falar dos indicadores agora. Algumas das nossas intenções, algumas das intenções da Secretaria, primeiro, é que os servidores da Prefeitura sejam capacitados na temática dos direitos difusos. O que são os direitos difusos? Os direitos difusos, acima de tudo, são os direitos humanos das pessoas. Essa semana eu fui chamado por um juiz aqui na nossa cidade e ele recebeu a reclamação de um refugiado que está pleiteando um local de trabalho. Eu vou citar como exemplo, porque isso é importante. E o refugiado deu para ele o protocolo da administração que pede para que a prefeitura forneça para ele uma licença. E ele cumpriu todos os requisitos da lei. Mas como é um processo demorado, a prefeitura ainda não deu resposta. O juiz pegou o protocolo, o vereador Seminaldo, e ligou para a prefeitura e perguntou: olha, eu estou com um protocolo aqui, evidentemente ele não se identificou como juiz, e ele falou: eu estou com um protocolo aqui e eu gostaria de saber o que está acontecendo com esse processo. A atendente, uma atendente, que não vamos citar nomes, está em processo isso aí, ela respondeu assim: espera um pouco. Ela não deu nem 10 segundos, respondeu assim: esse processo já foi indeferido. E só tem uma fórmula de resolver isso. O senhor procura um vereador ou algum deputado e eles quebram um galho. Eu acho que isso não é uma resposta de uma atendente da Prefeitura de Guarulhos. Então, pela primeira vez eu estou dizendo isso, o juiz me chamou
e relatou esse fato. Então, os servidores da municipalidade precisam, principalmente a vitrine, que são os atendentes, precisam estar preparados para atender ao público e saber o que responder. Nós fomos atrás desse processo, vereador Rafa, e o processo não foi indeferido, está em processo de análise e está em comunique-se com o interessado. Mas a atendente não respondeu isso. Ela respondeu uma coisa que está no imaginário dela. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que para que o cidadão consiga algo do poder público, precisa cumprir as etapas determinadas pela lei, os requisitos básicos. Então, é por isso que a gente fala dos servidores serem capacitados na temática dos direitos difusos. Boa tarde, vereador. O segundo ponto, atendimento à população negra, comunidades tradicionais e imigrantes. Isso é um tema da Subsecretaria da Igualdade Racial, cujo subsecretário é o Anderson. É uma pessoa muito eficiente nesse setor. O terceiro item, pessoas sensibilizadas na temática étnica, racial e migratória, de migração. Tá? Formação para empregabilidade e empreendedorismo. Participação em atividades de mobilização para a juventude. Potencializar plataformas de promoção da cidadania LGBT com base no programa federal, lógico, Brasil Sem Homofobia. E aí também entra xenofobia, entra várias coisas. Eu, por exemplo, como filho de imigrantes, imigrante também, a gente sente na pele a xenofobia. E eu tenho certeza, como a gente é uma cidade aeroportuária, portanto, a primeira passagem do imigrante é obrigatoriamente o território de Guarulhos, né? Então, a cidade precisa ter uma política desenvolvida para garantir os direitos básicos dessas pessoas. Porque é muito ruim, às vezes, você vai na casa-abrigo da prefeitura e vê pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades, serem colocadas com pessoas que não vai ter um choque. Vai ter um choque. Né? Isso aqui, depois, eu acho que, na prática, a nossa pasta vai desenvolver para que a sociedade possa compreender o que é isso. Implantação de um canal de comunicação através de um Disque 0800. Nós temos, eu me lembro aqui, através da Frente Parlamentar do Idoso, nós aprovamos aqui a Câmara Municipal, os vereadores aprovaram o Disque Idoso, mas me parece que foi vetado pela administração anterior. Eu acho que por uma questão de custos, a gente precisa de ter na nossa secretaria um 0800, que é uma ligação gratuita, não só para o Disque Idoso, mas para o Disque Homofobia, o Disque Racismo, enfim, tudo que é preconceito, nós precisamos ter um canal de comunicação com a pessoa que é vítima dessa prática odiosa. Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas da violência. Também a vereadora Verinha, a ex-vereadora Verinha, a atual subsecretária das Mulheres, ela pode falar um pouco mais sobre essa questão. Também dentro da Subsecretaria das Mulheres, a implantação de mais 2 casas Clara Maria. A gente sabe que as mulheres em Guarulhos sofrem, e sofrem muito.
E muitas vezes esse sofrimento não chega ao conhecimento das autoridades, não chega ao conhecimento da sociedade, por questões óbvias. Então, quanto mais casas de atenção às mulheres, melhor vai ser minimizar a violência contra a mulher. A capacitação da gestão para assuntos da pessoa com deficiência. Muitos deficientes, às vezes, eles não são capacitados para desenvolver algum trabalho que as empresas precisam. Que um cadeirante, às vezes, pode desenvolver, mas ele não é capacitado. Então, a nossa secretaria tem que oferecer isso para o segmento dos deficientes. Construção de 2 centros de convivência para o idoso. Isso faz parte também do plano de governo do prefeito Guti. Então, tudo que está aqui está dentro do plano geral de governo da atual administração. Construção da Vila Dignidade. O que é isso aí? Bem resumido. Na verdade, a Vila Dignidade é um programa do governo do Estado. É um programa de governo do Estado voltado para a terceira idade, para a pessoa idosa. E a pessoa idosa carente, que não tem onde morar. E o poder municipal, o poder público, tem a obrigação moral de oferecer um lugar onde a pessoa possa passar o resto da sua vida com um pouco de tranquilidade, com dignidade. Tá? Esse programa, parece que existe um modelo na cidade de Avaré, tem no estado do Espírito Santo, e me parece que é um programa muito bem visto por organismos internacionais, e nós vamos perseguir esse sono. E também, por fim, estimular as atividades de cultura, esporte e lazer para a população idosa. O que é isso aí? Usar os espaços públicos, as praças públicas, para que os idosos, a juventude, as mulheres possam usar para desenvolver atividades saudáveis. Tá? Tem vários vereadores aqui que desenvolvem projetos nesse sentido em praças públicas, onde muitas mulheres e idosos vão na praça pública, fazem ginástica, praticam academia, com acompanhamento de um profissional, porque essas pessoas geralmente não têm condições de pagar uma academia. E aí nós queremos usar o espaço público para isso. Usar os céus, as escolas públicas, não só municipais, as estaduais também, e também as praças. Porque quando você leva atividade saudável para a praça, você acaba inibindo a prática do errado, a prática do vandalismo, a prática do consumo de drogas. Você acaba inibindo o crime e acaba dando vida para a praça. Bom, nossas considerações finais, entendemos que essa nova pasta, essa nova secretaria, tem como significa uma defesa da dignidade da pessoa humana, em todos os aspectos, em todos os sentidos. O poder público preparado para atender a todo cidadão sem distinção de cor, raça, credo, origem, porque entendemos que a raça humana é uma só, vereador Zambroni. Não existem duas raças humanas.
Deus, quando criou Adão, ele deu a terra de presente para ele. Falou, pega, usufrui ela e pratique o bem. Mas alguns seres humanos decidiram criar barreiras e fronteiras. E nós precisamos mudar esse conceito, que o ser humano é um só. Então, a viabilidade das ações dessas metas poderão vir através de recursos próprios, do próprio Tesouro, da própria Prefeitura, através de convênios com os governos federal, governo do Estado. Como já falamos aqui, a Vila Dignidade é um programa do governo do Estado, só para citar como exemplo. Até mesmo órgãos internacionais, a Acnur, que cuida dos refugiados, Unicef, que cuida de vários segmentos das crianças, entre outros, como posso citar a Comunidade Europeia, que destina recursos para a população carente, para cidades que desenvolvem políticas voltadas em defesa do ser humano e do ser humano vulnerável, ser humano necessitado. Enfim, e também, claro, sem dúvida, parcerias com o terceiro setor, com organizações não governamentais abastadas, que têm dinheiro, que têm condições. Portanto, eu tenho certeza que essa nova pasta é a tradução literal da nova política em defesa da dignidade do ser humano. O ser humano acima de tudo. Bom, quero agradecer ao vereador Zambrônio, a todos os vereadores aqui presentes, aos assessores, aos funcionários que ainda nem tomaram posse ainda dos seus assentos na nova secretaria, aos meus novos companheiros aqui, subsecretários, tá, que vão me ajudar e eu quero ajudar eles. Eu não estou aqui para ser chefe de vocês, pelo contrário, estou aqui para somar com vocês, para servir, para ser servidor, como vocês são também, para a sociedade guarulhense. Nós estamos aqui para servir a nossa cidade, para recolocar a nossa cidade nos trilhos e peço a Deus que nos ajude. Muito obrigado a todos e nós temos realmente uma grande esperança de que a nossa sociedade avance e avance para melhor. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, secretário Lamé Ismaili, ao qual tenho um grande respeito e admiração. Aproveito para saudar todos os subsecretários que aqui estão e a sua equipe. Levando em consideração a complexidade da sua pasta e também o pedido que foi feito por Vossa Excelência na quarta-feira e cumprindo o regimento desta audiência pública, o secretário pediu para que esta audiência fosse realizada hoje, para ele ter as mínimas condições de apresentar dignamente a sua pasta, e eu deferi esse pedido e deixei formal na quarta-feira, e hoje iniciou às 13h. Às 14h temos a audiência da Secretaria de Obras, mas as duas são secretarias igualmente importantes. Nós costumamos fazer 2 blocos de perguntas, secretários, que são as perguntas dos vereadores e dos munícipes. Mas, para a gente poder dar um melhor dinamismo e também poder dar o devido respeito para a próxima secretaria que virá, eu vou abrir as perguntas para os vereadores e nesse momento, às 13h35, eu abro a inscrição para o público presente, à nossa esquerda, para que façam seus questionamentos também. Pela ordem dos vereadores, quem levantou a mão aqui foi o vereador Moreira. Peço para que se dirija à tribuna e os vereadores que quiserem também fazer uso da palavra, eu vou anotando aqui.
Peço a todos os presentes que sejam mais objetivos possíveis. Vamos tratar da LDO para a gente poder dar um dinamismo e prosseguir com a maratona aí de audiências públicas, que tudo dê certo, se Deus assim quiser. Com a palavra, vereador Moreira, por gentileza. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobre amigo secretário, qual tenho o prazer de legislar nessa casa com Vossa Excelência. Verinha, que fiquei com o seu gabinete, é uma honra. Em nome de vocês dois, que não os conheço, os demais, quero cumprimentá-los. Sintam-se cumprimentados, os colegas vereadores, o público presente e o público que nos assiste, obviamente. Lamé, eu, como estive aqui como suplente por algumas vezes ao seu lado e agora eleito vereador, esses quatro meses que trabalhamos juntos, eu vejo na sua pessoa e aprendi a gostar da sua pessoa, assim com todo respeito, como falei para o nobre vereador Seminaldo, foram pessoas que aprendi a gostar, pela forma de vocês trabalharem, pela dedicação que você tem e a preocupação que você tem pelo ser humano. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu duvido na cidade de Guarulhos alguém ter sofrido mais preconceito do que eu. Eu sou casado com uma negra e esse ano vamos completar 32 anos de casados. E ela não era aceita na minha casa e eu não era aceito na casa dela. Era bem complicado, porque nos tornávamos diferentes. Mas como os opostos se atraem, estamos aqui. Então, eu compartilho piamente com Vossa Excelência, porque somos todos seres humanos e é através dos seres humanos que temos a vida e levamos a vida em frente. Se não dermos as mãos, se não trabalharmos em prol do humano, vamos chegar ao fim. Nós vamos acabar extinguindo, como, sei lá, a história dos maias e outras coisas mais, né? Ou extinguiram, não sei. E quero também compartilhar com Vossa Excelência a preocupação que Vossa Excelência estava falando dos idosos, né? Eu, como convivo muito com a colônia japonesa, vou falar especificamente da colônia japonesa, não tem nenhum problema de falar, porque, apesar que eles não gostam que fale, mas eu vou falar. É um modelo que eles têm. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nós temos uma instituição chamada Ikoi no Sono, que significa asilo em japonês. Mas, na verdade, é um asilo que é um verdadeiro spa. Também trabalha lá Dom José Gaspar, Nipo brasileiro, primeiro-ministro do Japão, enfim. Isso é um modelo que a América do Sul, que é o único continente que eu conheço, é a América do Sul, e posso falar que deveria ter como modelo isso aí. Aqueles que podem pagar, pagam. Aqueles que não podem pagar, usufruem de uma situação que não tem condições, mas que também são tratados por igual. Então, lá existe o semidependente, o dependente, enfim. Eu tenho qualidade de vida, não sei se vocês já visitaram, mas eu já tive a oportunidade de internar pessoas lá e sei como funciona. Então, eu só queria compartilhar isso com Vossa Excelência, desejar muita sorte, que Vossa Excelência continue com esse mesmo espírito, porque a deficiente eu nem vou falar. E vou. Quando comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha uma irmã deficiente. E meus próprios familiares começaram a condenar. Você já vai arrumar um estorvo na sua vida. Você já vai arrumar um peso. Ela tem duas irmãs, uma é deficiente, totalmente dependente. E isso, depois, a minha cunhada também casou, também teve um filho deficiente. Eu tinha um carro naquela época, um Kinder Ovo, lá um Palio, que acho que se mandasse ele na ACD sozinho, ele iria. Então, assim, tem uma história de vida com pessoas deficientes e tem uma história de vida de discriminação. Eu sofri muito. Eu acho que nem devo muito falar aqui, que eu me emociono e eu não gosto de falar que a minha vida foi muito sofrida. Mas eu quero desejar muitas felicidades a Vossa Excelência e a todos vocês que fazem essa Secretaria de Assuntos Difusos, que ela seja uma difusão de melhorias na cidade de Guarulhos. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu relato, vereador Moreira.
Próximo inscrito, gostaria de chamar até a tribuna, excelentíssimo vereador Marcelo Seminaldo, por gentileza. Com a palavra, vereador Seminaldo. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, aos senhores vereadores que se encontram dentro do plenário, aos membros que compõem a mesa, enfim, ao agora secretário vereador Lamé, a quem eu tenho como amigo pessoal. Vereador, eu ouvi aqui atentamente a breve explanação que você fez, apesar do pouco tempo de secretário, falei inclusive várias vezes contigo que achava uma roubada, né, com o perdão da expressão, você chegar já de cara e ter que falar sobre assuntos dos mais diversos, né? Então, você tem dentro de uma secretaria a temática sensível nos mais diversos segmentos da nossa sociedade. Então, vai ter que fazer diálogo, muito diálogo, essa que é a verdade. E eu ouvi aqui você falando sobre a questão de que somos todos iguais, né? Que é uma raça, somos a raça humana. Mas eu acredito que existe algo que é a igualdade formal, que é dessa que Vossa Excelência está falando, né? E a igualdade real, a igualdade de fato, né? E aí eu me lembro de uma frase atribuída a Rui Barbosa, e ela, para mim, ela norteia o princípio que eu tenho de igualdade. Eu gostaria de compartilhar, quem sabe isso sirva de norte também para essa secretaria que agora passa a existir, que o Rui Barbosa dizia que a verdadeira igualdade está em tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, né? Então, de nada adianta você tratar de maneira igual quem é diferente ou está diferente, né? Seria como você ceder um caixote para um garoto de 1,40 m para ele enxergar um muro de 1,90 m, ele vai ficar ali e não vai conseguir ver, e dar o mesmo caixote para um garoto de 2 metros de altura, que vai enxergar mais ainda do que aquele que não está enxergando. Então, é uma analogia que eu estou fazendo. Outra coisa que eu gostaria de considerar é que eu, enquanto vereador, eu não vou chamar a Secretaria de Assunto Difuso em nenhum momento, né? Vou me referir à Secretaria sempre como Secretaria de Direitos Humanos, porque, aliás, sou advogado também, me parece que o nome da Secretaria foi dado por um advogado, só pode ser. Eu tenho certeza que na hora de bolar lá o nome da Secretaria, qual nome vai ser, um advogado não é difuso, né? Porque se nós passarmos aqui, parar na frente da Câmara e convidar para conversar conosco 100 pessoas e perguntar quais são os seus direitos difusos, eu tenho certeza que se 2, 3 disserem do que se trata, né, será muito. Então, o meu receio é mantido esse nome, as pessoas passam, poxa, aqui é a Secretaria de Direitos Difusos, pô, legal, vamos embora, não sei nem o que é, né, aqui. Então, eu já pedi para o prefeito, estou pedindo para o senhor secretário, para todos os subsecretários que compõem essa pasta, que todos os dias lembre, prefeito, o nome é ruim, prefeito, o nome é ruim, prefeito, porque assim, acho que reconhecer que é ruim e voltar atrás acaba sendo, inclusive, um ato de grandeza. Então, eu novamente sugiro, né, ao prefeito, mais uma vez agora publicamente, muda o nome dessa secretaria. E tem uma outra questão, porque as pessoas gostam de abreviar as coisas, né? Então, Secretaria de Assuntos Difusos, as letras é SAD, né? Em inglês é triste, né? A tradução sad, né? Tristeza. Então, eu acredito que precisa mudar, né? Precisa mudar. Outra coisa que, num primeiro momento, quando uniu, vereador Lamé, todas as coordenadorias anteriores e as novas que foram criadas numa secretaria só, eu fiquei pensando, falei, poxa, esse negócio não vai ser legal, porque são muitos assuntos para tratar numa secretaria só. Mas depois parei para pensar, e estava ali pensando enquanto você falava, e vi essa mesa composta por todos, né, que representam cada um o seu segmento, eu fiquei pensando que, de fato, isso é algo positivo, né? Não importa, no meu entender, se o status de quem vai estar à frente da temática seja de coordenador, secretário ou subsecretário, porque aí é uma questão pessoal de quem tem o cargo, né? Para mim, o mais importante é que essas matérias que se interrelacionam estejam no mesmo lugar.
Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Antigamente, você tinha uma coordenadoria da mulher, por exemplo, que trabalhava o assunto das mulheres, e aí você tinha lá o povo que cuidava da coordenadoria da pessoa com deficiência física, também cuidava da deficiência de maneira geral e tal. E você pode ter uma situação em que a pessoa seja mulher, negra, deficiente e gay, né? E aí, para cada assunto que ela tiver, fala, não, se fosse nos moldes anteriores, você mandava, hoje aqui você está como negra, então você fica aqui. Depois a questão sua lá vai tratar no deficiente, na coordenadoria de deficiência física. Então, eu acredito que a secretaria, da maneira como ela está, se for bem executada, vereador Lamé, tem tudo para dar certo. Eu estou me estendendo, mas já vou terminar, vereador Rafa. Num outro sentido também, você imagina, gente, que uma prefeitura, ela faz obras, constrói escolas, constrói praças, né? E se a sua secretaria tiver o poder, e tem que ter, de interferir nisso, você evita, por exemplo, obras bizarras, de você não ter acessibilidade, por exemplo, né? Toda obra tem que ser submetida à sua secretaria para poder ir lá e falar, bom, aqui está adequado para a pessoa com deficiência? Então, esse é só um dos assuntos. Acredito que você tem um desafio enorme. Não dá para te cobrar nada nesse momento, é porque com uma semana de secretário não dá para falar muita coisa, não tem muito o que dizer, mas sei do seu compromisso com a causa humana. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos comigo nessa casa, inclusive era presidente. Tem a questão de humanismo muito forte na sua formação. Eu tenho certeza que a Prefeitura de Guarulhos e o município ganham muito com o senhor como secretário numa pasta tão sensível como essa. Eu tenho certeza que com o time que você montou, tem tudo para dar certo. Vi pessoas aqui que sei que farão parte do seu time, que são pessoas que eu acredito muito no potencial, né? E tenho certeza que vai dar muito certo. Então, conte com o meu apoio naquilo que eu puder fazer, né? E com a minha cobrança também naquilo que eu puder fazer para que as coisas possam dar certo. Então, boa sorte a todos vocês na Secretaria de Direitos Humanos. Muito obrigado, vereador Seminaldo. Queria dizer que compartilho com algumas de suas palavras, viu? Dando prosseguimento com os questionamentos, eu gostaria de chamar aqui agora, até a tribuna, por gentileza, a professora Eneide, representando a vereadora Janete Rocha Pietá. E antes da fala da professora Eneide, sem querer cortar a senhora, professora, gostaria de deixar aqui formalizado que o senhor Irã, assessor da vereadora também, Janete Rocha Pietá, solicita ao senhor secretário que envie cópia por e-mail da apresentação do PowerPoint. Queria deixar também registrado que os assessores que aqui se encontram presentes também têm o mesmo direito, é só se dirigir ao lado esquerdo e preencher a fichinha que o secretário em sua assessoria também enviará a cópia da apresentação. Com a palavra, professora Eneide. Obrigada. Queria cumprimentar todos os presentes, dizer que é sempre bom a gente estar aqui para começar a discussão da LDO. Mas no caso específico desta secretaria, Lamé, é diferente, porque ela foi criada há bem pouco tempo, o vereador Marcelo acabou de considerar isso, então não dá nem para a gente pensar o que vai ser a Lei de Diretriz Orçamentária, o PPA, as ações desta secretaria. Agora eu queria falar duas coisas. Primeiro, se a secretaria se propusesse a cuidar e a defender os direitos humanos e traduzir na prática os direitos humanos, ela se chamaria Direitos Humanos. Agora, esta pasta que você, se eu não me engano, assume como direitos difusos, ela não é uma pasta de empoderamento, porque estava empoderado nas coordenadorias que tinham o mesmo status de secretaria e poderiam falar com as outras secretarias de saúde, de educação, no mesmo patamar de responsabilidade. Então, não houve empoderamento, houve um sub-hierarquiamento, se assim existir a palavra, de que toda essa complexidade de políticas humanas
de direitos, ela ficou difusa. Difusa no quê? No que ela ficou difusa? Nos direitos das pessoas que lá estão. Então, nós precisamos ter muito claro isso, porque já dizia um grande professor, que eu muito admirei, Miguel Arroyo, que a desigualdade, ela perpassa de forma diferente a vida das pessoas. A vida das pessoas. A desigualdade não é só de renda, porque a pessoa é pobre ou é rica, ela é também étnica, ela é de raça, ela é de gênero, ela é de classe. Você sabe disso, tá certo? Então, nós sabemos que os direitos devem dar conta desta diversidade da vivência da desigualdade de direitos entre essas várias pessoas. E a complexidade das políticas dessa pasta, ela tem que ver não apenas com ciclos de vidas diferentes, juventude, idoso, mas ela tem a ver também com a diversidade de direitos da pessoa que tem diversidade sexual, assumida diferentemente, com a mulher que vive em condições precaríssimas, ainda violentada nos seus direitos. Final. Então, não é brincadeira a estruturação de uma secretaria dessa. Então, o problema não é nem só o nome. Nem só o nome, são o conjunto de políticas de direitos para pessoas que vivem em direitos ainda não reconhecidos socialmente. É isso que nós precisamos discutir, é isso que nós não podemos perder enquanto conquistas que foram feitas. E para encerrar, você lembra que quando eu era sua colega aqui na casa, eu fiz uma lei em 2012, que tratava dos idosos, foi aprovada, a Casa Dia do Idoso, foi aprovada, foi reconhecida e sancionada pelo prefeito Almeida. Então, não é verdade que os idosos, na gestão passada, foram tratados como caridade. Você sabe disso. Aqui nessa casa, em 2012, está aqui, ó, eu tenho o número da lei que você ajudou a aprovar, inclusive. Obrigado. Obrigado, professora Eneide, pelas considerações. Gostaria de chamar agora o senhor Ari, representando o vereador Zé Luiz. Por gentileza, se dirija até a tribuna. Obrigado. Senhor Ari, tudo bem com o senhor? As costas tá... Tá bom, tá melhorando. Boa tarde a todos e a todas. Com a palavra, senhor Ari. Desculpa a brincadeira. Quem fica tranquilo. Cumprimentar o presidente Rafa Zambroni, presidente da comissão, meu querido Lamé, né, saudá-lo, ex-vereadora Verinha, Ana Maria Marques, e em nome dessas aí eu cumprimento os demais. Quando a gente fala em igualdade, a gente já percebe, viu, Lamé, que já tem a desigualdade na sua secretaria. 2 mulheres, 4 homens, né? Aliás, com você 5, então já fica desigual. Então já penso na igualdade aí. Tá? Mas brincadeira à parte, Lamé, quero parabenizar você, Lamé, que, como já foi feito a fala aqui pelo vereador Seminaldo, a ex-vereadora Eneide Lima também já falou, acho que, né, você tem uma tarefa grande pela frente e a gente acredita, nós que conhecemos você há um bom tempo, acreditamos na pessoa humana que você é e que fará um trabalho digno à frente dessa secretaria, né? E aí eu vou meus 3 questõezinhas aqui, vai direcionada mais para nossa querida lá da Ana Maria Marques, né? Ana Maria Marques. É isso mesmo, estou falando certo, né, mano? É, então tá certo. Mas o nome artístico é Ana Marques. Ana Marques, então tá certo. Com base no que vocês apresentaram, Ana, e com base ali no programa Brasil Sem Homofobia, que você colocou lá, né? Eu queria tirar 2 questões para formalizar para você o seguinte: há processo de implantação do nome social das pessoas trans e travesti na rede pública? Seria um questionamento, visto que a gente tem um projeto de lei nessa casa que está nas comissões há tempo que fala sobre esse assunto. Então, a gente gostaria que você discorresse sobre isso. Segundo, se há um projeto de inclusão da população LGBT no que se refere ao combate à violência e discriminação. Também seria outro segundo questionamento. E o terceiro, vereador Lamé, será criado dentro da Secretaria um Conselho de Direitos Humanos, já que a gente está falando, repetindo que a Secretaria devia ser a Secretaria de Direitos Humanos, e é difuso, será criado um Conselho
de Direitos Humanos para a gente discutir amplamente toda essa situação, ou será criado conselhos nas subsecretarias subscritas? E para finalizar, aí vou fazer aqui Senhor Ari, só pela ordem, o senhor poderia só repetir para a subsecretaria Ana Marques a segunda pergunta que o senhor... A segunda, se há projeto de inclusão da população LGBT no que se refere a combate à violência e à discriminação, né? No plano geral. Viu, vereador Seminaldo? Eu procurei ver o que significa o significado difuso, né? No coisa. Diz que é definido, ou espalhado ou alastrado, né? Então, que seja bem definida essa secretaria, espalhada e distribuída em toda a nossa sociedade. Parabéns, Lamé. Um abraço. Muito obrigado, senhor Ari. Agradeço pelas suas colocações. Gostaria de deixar claro para os representantes secretários aqui da mesa que nós disponibilizamos um microfone sem fio, secretário. Então, se cada pergunta o senhor quiser dirigir para um subsecretário específico, já tem um microfone sem fio para que ele possa fazer suas considerações, ok? Se assim o senhor achar que deva. Para finalizar as questões dos munícipes, gostaria de chamar até a tribuna a senhora Maria Helena Gonçalves, representando a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde, senhora Maria Helena. A senhora está com a palavra. Boa tarde, vereador Zamprônio, secretário Lamé, subsecretários dos diversos setores e todo o público presente. Eu gostaria de chamar a atenção para duas questões. Uma delas é a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que existe em Guarulhos desde 2001 e é um centro de referência em atendimento à mulher em situação de violência. Esse tipo de equipamento obedece a um padrão nacional estabelecido em publicações da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal, né? Então, ela tem que ter assistente social, tem que ter acompanhamento jurídico, apoio psicológico e tudo mais. Tem que ser acessível, né? Tem que ter espaço para as crianças, uma brinquedoteca ou qualquer coisa, porque senão como é que a mãe vai contar a sua história muito trágica, muito triste, na frente das crianças que ela teve que trazer? Então tem que ter lugar adequado e gente para cuidar da criança que fica, esperando a mãe ser atendida, né? Tem que ter segurança, porque de repente um agressor pode chegar e aí a prefeitura se torna responsável por qualquer agressão ou até assassinato que possa acontecer dentro do equipamento. Então, todas essas questões estão previstas na lei, não é lei, nos documentos legais de âmbito nacional que prevêem os centros de referência em atendimento à mulher em situação de violência. Então, eu queria chamar a atenção, né, do secretário Lamé em relação a isso, para que esse tipo de equipamento, que já existe em Guarulhos há muitos anos, não retroceda, não perca qualidade, porque o problema da violência contra a mulher, eu não preciso contar aqui, que ele é muito amplo, né, em todo lugar, inclusive aqui nessa cidade, né? E aí, para que não fique só discurso de um monte de gente aí que diz que precisamos combater a violência contra a mulher, a gente tem que ter equipamentos adequados, né, preparados efetivamente para atender esse problema que é muito grave, que afeta as famílias de um modo geral. A segunda coisa que eu queria era perguntar a respeito dos telecentros nas casas da mulher, se vão ser instalados novamente, porque na semana passada eu encontrei uma conhecida que tem 45 anos e que nunca trabalhou fora, mas que agora se separou do marido e conseguiu arrumar um emprego, mas pediram que ela soubesse mexer no computador. Ela não sabe, então ela teve que abrir mão do emprego e eu procurei para ela na prefeitura um curso de informática gratuito, porque ela não tem com que pagar, e não achei nenhum. Então, eu acho que
se a gente quiser efetivamente promover as mulheres, né, e criar condições mais iguais um pouco para elas, inclusive na questão do trabalho, é muito importante que sejam restabelecidos esses espaços, que antes existiam. Para finalizar, e que tinham senhora Maria Helena, por gentileza. Cursos de inclusão digital e também de mais avançado um pouco na área de informática. Era isso, muito obrigada. Agradeço, muito obrigado. Vou passar a palavra para o secretário Lamé. Queria dizer que estamos também com um microfone sem fio. Caso algum subsecretário tenha que responder um assunto específico, com a palavra, para a gente poder ser bastante objetivo e não ultrapassar muito tempo, secretário Lamé, pode iniciar suas considerações referentes aos questionamentos. Obrigado, presidente. Como foram dirigidas duas perguntas específicas, uma para a Ana e a outra para a Verinha, eu prefiro que, em primeiro, elas respondam e depois eu faço as minhas respostas. Com a palavra. Por gentileza, o microfone sem fio. Eu prefiro aqui mesmo. Tá bom aqui. Alô? Pronto. Boa tarde a todos. Senhor Ari, boa tarde. Vou fazer as minhas considerações aqui diante das suas perguntas. Independente do cargo que eu fui nomeada, para mim, assim, obviamente, ninguém trabalha sem pensar no dinheiro, todos nós precisamos. Mas eu estou muito engajada realmente a ajudar o ser humano, a ajudar essa causa LGBT, porque também, como o vereador, eu esqueci o nome dele, acho que Valdir? Moreira, ele colocou, eu também tenho uma causa na família, não só por isso que eu tenho desejo, mas também por isso, porque acompanhei um ciclo inteiro, desde todos os questionamentos, as dificuldades, até a situação que se encontra hoje a pessoa com que eu tive a experiência, né? Então, assim, em cima das palavras que o senhor me perguntou, na questão primeira do nome social, é extremamente importante a sua colocação. Faz parte do nosso projeto, porém, é um plano no governo, mas que a Câmara tem que apreciar, que o senhor sabe. Sei até que o vereador José Luiz tem um PL, né? Isso futuramente nós vamos ter que compor, sentar para conversar. Eu estou vivendo já algumas demandas, a gente ainda não, como está sendo implantado agora, não está oficializada essa publicação de tudo. E tem assunto que é muito particular que a gente realmente não divulga. Mas esses dias mesmo eu estou com uma denúncia para ser levada de uma travesti que se identificou numa entrada numa unidade de saúde com um nome social, ela foi chamada pelo nome social, mas quando ela adentrou para o consultório da médica, o que me assustou mais ainda, a médica disse, não vou te chamar por esse nome porque não te identifico. Então, isso é uma amostra, a gente sabe. Quem faz parte do assunto, conhece um pouco da matéria, sabe o sofrimento que eles passam. Então, nós temos, às vezes, as pessoas mais femininas ou mais masculinas, vamos dizer o português mais comum, que passam batido, outras não, que estão na metamorfose, no caminho da transformação, e elas sofrem demais. Então, essa é uma questão emergencial, quando a gente fala de capacitação também de funcionário, a gente fala para esse tratamento. Não é para que ninguém engula, goela abaixo essas questões, mas que aprenda a olhar como ser humano, que ela olhe para a pessoa quando ela estiver atendendo, pensando o seguinte, se fosse eu, como é que seria? Então, a gente tem realmente essa questão, depois nós podemos nos reunir para conversar do assunto, é muito importante para mim. Então, isso é uma questão sine qua non até do projeto, porque no município a gente não tem, né, essa lei. E isso, quando se forma a lei, infelizmente ou felizmente, fica mais forte a questão. Então, o senhor tenha certeza que isso já está dentro dos nossos objetivos. Na questão do combate à homofobia, e para a gente também brecar um pouco a questão da discriminação, o nosso projeto ele vem galgado na parte de educação, saúde, profissão e o lado social.
Quando eu falo em educação, eu falo em inclusão. Quando eu falo na profissão, eu falo em inclusão. Quando eu falo em saúde, eu falo também em inclusão. Então, na verdade, assim, eu acredito que a homofobia ela anda como está e a discriminação anda como está pela falta de oportunidade, sabe, seu Ari? Eu acho que se nós conseguirmos também incluir pessoas, por exemplo, eu vou explicar na prática como a nossa subsecretaria vai funcionar. Nós vamos ser agregadores de demandas, nós vamos receber demandas e vamos descentralizar essas demandas. Ah, mas por que precisa disso? Precisa, porque esse foco, essa população, ela precisa ser atendida com um olhar assim, muito humano e de colo, e você precisa administrar. Não adianta só você achar a vaga na escola e não saber como ela está sendo tratada e não saber se ela continua indo na escola. Então, por exemplo, se eu vou pegar um jovem LGBT, eu vou administrar, ele vai sentar, ele vai falar, gostaria de voltar a estudar. Dentro da nossa rede municipal, nós temos a EJA, que é um supletivo, digamos assim, dependendo da idade, que eu posso incluí-lo. Só isso resolve? Não. Mas se eu consigo resgatar um pouco da autoestima dele, um pouco da falta das coisas que ele sente, ele conta para o outro amigo que olha, nós temos um projeto, nós temos uma possibilidade, e isso vai passando de um a um, nós vamos conseguir resolver. Nós conseguimos já um passo muito importante que vale contar. Quando eu entrei, eu queria saber na questão da saúde como é que era o tratamento das transexuais e travestis. Por quê? Elas têm as questões específicas de endocrinologia, psiquiatria, psicologia, porque precisa fechar laudo para qualquer tipo de cirurgia, para mudança do nome social, que o senhor sabe. Então, eu ofereci e pedi um projeto para a gente ter um ambulatório aqui, para que elas não precisassem ir para São Paulo. E isso vai sair em breve, eu estou muito feliz. É uma questão de pouco tempo, nós vamos conseguir atendê-las aqui, com um suporte, com profissionais especializados. Então, para terminar, que é um assunto que seria muito longo, eu ficaria aqui falando muito tempo, a gente acredita que combateremos a homofobia com oportunidade, com o cuidado da autoestima, e nós temos um projeto de montarmos uma casa, eu vou dizer uma casa de passagem, mas não vai ser esse nome, para que as pessoas moradoras de rua, com a questão LGBT, sejam acolhidas e monitoradas, para que elas fiquem um tempo ali e saiam melhores do que entraram, tá certo? E uma hora que a gente puder, vamos conversar de perto, tá certo? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, secretária Ana Marques, muito comunicativa, parabéns aí pela dicção. Com a palavra, secretário. Bom, como tem uma pergunta dirigida também em relação à Verinha, então eu peço para a subsecretária Verinha para que possa fazer as respostas. Alô, alô. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Rafa Zamproni, o vereador. Cumprimentar o meu secretário Lamé, vereador. Tive o prazer de ser vereadora junto com ele 4 anos. Uma pessoa sensacional e tenho certeza que vai entender a nossa pasta, né? De direitos difuso. E cumprimentar todos os vereadores presentes. Agradecer a pergunta da Maria Helena, que também esteve na pasta, sabe como é difícil essa pasta, né, da Subsecretaria de Política para as Mulheres. Pode ter certeza, Maria Helena, que este cargo que o prefeito Guti me deu, eu vou, assim, ter muita atenção e muito cuidado nessa pasta. E até com a ajuda de vocês, que vocês são mulheres, representantes de Guarulhos. Temos que ter vocês do nosso lado, para podermos levar essa política de mulheres adiante, não é isso, presidente Lamé? Com as vereadoras da casa, todos os eventos que eu realizo, sempre estou convidando todas vocês para participar. Aqui é um conjunto, tá? E respondendo a sua pergunta, Maria Helena, sobre a inclusão digital, já saiu o edital, nós estamos aguardando a contratação desses profissionais para estar realizando estes cursos, tá? Que é inclusão digital em todas as casas. E pretendemos aumentar estes cursos, tá bom?
E fica à vontade e deixo aqui o meu convite a todas vocês, mulheres guerreiras de Guarulhos, para estar indo nos visitar, dar sugestões, opiniões, estamos lá para isso, tá? Vamos trabalhar em conjunto. Tá bom, gente? Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vou passar a palavra para o nosso secretário Lamé. Muito obrigado, agradeço a minha colega, se assim posso chamar, amiga, vereadora, ex-vereadora e agora secretária Verinha Souza. Passo a palavra para o secretário Lamé para as suas considerações finais. Obrigado, secretário, que Deus abençoe o mandato do senhor e de toda a sua equipe. Parabéns. Obrigado. Eu vi aqui, antes de fazer as minhas considerações, eu estou vendo aqui, eu deixei de citar o vereador Moreira, obrigado pelo carinho, grande vereador. Estou vendo também o vereador Acácio Portela, o vereador Rômulo, o vereador Zé Luiz, o vereador Romildo e o vereador Geraldo Celestino, que passou por aqui. Lógico que além da minha colega vereadora Carol, Sandra e João Barbosa e o vereador Seminaldo. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que a nossa pasta, ela, como a maioria já atestou aqui, ela cuida do ser humano, dos direitos das pessoas, e principalmente aquelas pessoas que sentem os seus direitos reduzidos ou diminuídos, ou que se sentem sem direitos. Então, a nossa pasta, ela visa desenvolver políticas justamente para essas pessoas, para que possamos fazer com que a municipalidade, a administração pública, seja muito mais justa, muito mais acessível para o ser humano, em todos os sentidos dos direitos, seja na acessibilidade, seja para os idosos, seja para as mulheres, seja para os jovens, enfim, para todos os segmentos da nossa sociedade. Eu faço um apelo aqui para que todos os vereadores nos ajudem a fazer uma administração voltada para o bem-estar social das pessoas que vivem em nossa cidade. Nos ajudem a fazer da nossa administração pública uma referência nacional, para que as pessoas, quando querem copiar algum modelo de gestão, procurem Guarulhos, porque Guarulhos é uma cidade que está dando certo. E isso depende de todos nós, homens públicos, que fomos eleitos e que fomos nomeados e que fomos privilegiados para cuidar das pessoas. Portanto, vereador Rafa, agradeço muito a diferença que fez com a nossa pasta para que possamos fazer na data de hoje, num horário privilegiado, porque realmente nós não assumimos na segunda e tivemos terça, quarta e quinta para que possamos montar a exposição que foi trazida aqui. A Secretaria está aberta a todos, em todos os sentidos, para que possamos servir bem a nossa sociedade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Lamé e todos os secretários que acompanham a sua equipe. Desejo a mais profunda sorte, que Deus abençoe e cubra de bênçãos o trabalho de vocês. Sendo assim, não tendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada esta audiência pública. Em 5 minutos, iniciaremos a audiência pública da Secretaria de Obras. Obrigado.